Você já ouviu falar sobre as santas almas, almas benditas, almas sabidas, almas conhecedoras deste mundo? O culto das santas almas pertence à Umbanda e à Quimbanda e ela tem muito mais a ver com os pretos velhos e nós do que qualquer outro setor dessas religiões. Eu te convido a permanecer no vídeo e nos aprofundarmos um pouco mais sobre as santas almas. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo, em Jacaraípe, e eu venho trazer um pouco do estudo sobre o culto das santas almas, aonde eu publico aqui neste livro, com autoria de minha pessoa e também do mestre Araújo de Omolu, a qual nós estamos nos esforçando muito para trazer uma literatura saudável e aprofundada da Umbanda Pé no Chão, essa Umbanda antiga que todos nós amamos e adoraríamos ver ela voltar à tona. O culto das santas almas tem a sua origem nos povos bantus. Quem me acompanha sabe que eu sempre vou trazer os povos bantus porque é a base da nossa cultura afro aqui no Brasil. Depois nós vamos acrescentar as outras etnias, os outros grupos linguísticos que vão chegar aqui, mas como base nós temos o culto banto, porque os bantus eles já cultuavam os seus espíritos. Os bantus cultuam os espíritos dos seus ancestrais. Então toda vez que nós vamos falar de cultura banto, nós temos que lembrar que eles cultuavam os seus ancestrais, os ancestrais da terra, através do Quimbanda, que era esse curador, evocador, que fazia a evocação do espírito ancestral e ali promovia suas curas, mas eles também cultuavam os seus rambás e inquinces, que são as suas divindades. Mas na Umbanda nós não absorvemos o culto às divindades, porque a Umbanda não cultua divindades, ela cultua apenas espíritos ancestrais e encantados. Quando esse povo banto ele chega aqui no Brasil, o que eles encontram? Um catolicismo fervoroso, mas não é um catolicismo nos moldes romano, nos moldes lá da Europa. Nos primeiros séculos da colonização, quando os portugueses estavam vindo para o Brasil explorar essa terra, havia uma falta de padres e bispos que queriam vir para o Brasil. Muitos deles eram forçados a vir para cá, pois eles não queriam abandonar o conforto que a igreja já proporcionava lá nos países europeus. Então os poucos padres que vinham para cá geralmente eram da Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, ou padres comuns para se instalar nos arraiais, principalmente quando a igreja percebe que os seus devotos estavam comunando com as indígenas e com as africanas que estavam aqui escravizadas. E isso, na visão da igreja na época, era pecado, porque uma pessoa europeia, uma pessoa católica, ela só poderia casar, ela só poderia comunar, ela só poderia reproduzir com outra pessoa que fosse europeia, branca e católica. Lembrando que nesse período, não só os indígenas, mas os africanos também eram vistos como pessoas sem almas, pessoas pecaminosas. Então, quando um europeu, quando um católico, ele se reproduzia com essa pessoa, nascia um mestiço, um fruto do pecado. E para controlar isso, a igreja passa a mandar muito mais padres para as colônias, fazendo com que o catolicismo crescesse muito e convertendo primeiramente os indígenas que já estavam aqui nessa terra, que é quando os grupos defensores dos indígenas lá na Europa começam a questionar o porquê que eles não tinham alma. E aí vai ter todo um estudo, vai ter todo um período histórico de luta e a partir dali a igreja vai admitir que os indígenas sim, eles têm alma, eles são um povo livre, eles não deveriam ser escravizados, então se torna proibido escravizar indígena, mas a conversão deles para o catolicismo é a salvação. Então aí começa a vir mais jesuítas para o Brasil, eles passam a proteger os indígenas. A gente vai ver mais isso quando a gente for falar da linha das matas, a qual surgem os caboclos de pena e os caboclos de couro, mas coloque em mente que os jesuítas vieram em massa para converter os indígenas aqui no Brasil. Por outra parte, vieram muitos padres para se instalar aqui nas colônias, nos famosos arraiais. Para não mandar os padres que já eram mais velhos, que não iriam aguentar a viagem ou morar de forma precária, porque o Brasil era conhecido como inferno na terra.
porque era horrível morar aqui nos primeiros séculos. Esses padres mais velhos, mais experientes, eles não iriam conseguir sobreviver aqui. Então mandavam os padres mais jovens, esses com muito pouca experiência. Aqui no Brasil, então, começa a se misturar a cultura indígena, por causa dos jesuítas, a cultura africana, por causa dos escravizados que estavam aqui e eram forçados a se converter, e também por causa do catolicismo que veio em massa, porque junto com esses padres também vieram moças, mulheres, muitas delas que não tinham uma boa reputação lá na Europa e vendiam o seu corpo em troca de você sabe o quê. Essas mulheres eram forçadas a casarem com os colonos que estavam aqui, para evitar que mestiços fossem nascendo. Contudo, isso não ajudou em nada, que eu mesmo sou fruto dessa mistura toda e sabemos que não funcionou, porque muitos desses padres estavam envolvidos em corrupção. Eles também eram o centro da organização nos arraiais. A igreja era o grande cartório, então os padres eram comprados. Eles aliviavam muitas coisas que aconteciam aqui, porque a igreja se fazia de cega. O próprio reino de Portugal também se fazia de cego, porque aqui era realmente uma terra sem lei, onde tudo acontecia. Então, mesmo vindo os padres, mesmo vindo essas mulheres para casar com esses homens, para diminuir o libido deles, não funcionou, continuou acontecendo tudo. E para que amenizasse a culpa, todos esses povos eram convertidos ao catolicismo. Mas lembrando, esses padres eram pouco experientes e não souberam administrar a mistura de culto. Então você vai perceber um fervor de catolicismo popular. O que é o catolicismo popular, Gesley? Hoje em dia, quando tem o censo, quando tem pesquisas, o que as pessoas costumam falar? Quando elas não têm religião, elas falam que elas são católicas não praticantes, certo? Porque ela quer abster, ela crê em Deus, mas ela não segue nada. Então ela fala que ela é uma católica não praticante. Aí quem segue uma outra religião vai falar que segue outras religiões. No passado era quase da mesma forma. Claro que ninguém falava que era de outra religião, porque era proibido. Mas tinha os católicos praticantes e os católicos não praticantes. Aqueles não praticantes, eles frequentavam a missa. Eles iam para os festivais, porque era praticamente obrigatório. Era uma forma de você mostrar para a população que você era católico. Então você ia, mas você não praticava. Você não fazia todas as coisas que a igreja pedia para você fazer, caso você fosse católico. Você era batizado, você ia, mas no fim você não obedecia os mandamentos, você não obedecia a cartilha do catolicismo, mas aí começa a manifestar as outras religiões e usando do próprio catolicismo para disfarçar as suas crenças. E aí vai surgindo o sincretismo que a gente vê de ponta a ponta do Brasil. Isso é mais observado no norte e no nordeste, onde existe muito mais benzedeiros e beatos, que é justamente o fruto dessa mistura toda e do católico não praticante. Os padres da época também praticavam o famoso benzimento, que era você benzer, consagrar, abençoar uma pessoa. E por falta de médicos, doutores na época para curar o corpo, quem é que era procurado? A igreja. Se a gente for debruçar sobre a história do catolicismo, nós vamos ver que muitos padres, eles estudavam anatomia, eles estudavam medicina, eles estudavam sobre ervas, remédios, porque havia uma grande demanda de procura de cura. E ali surgia o beatismo. As pessoas que observavam aquilo absorveram para si. E esses católicos não praticantes pegaram para si esse tal do benzimento e passaram a praticar. Então, na falta de um padre, procurava uma senhora ou um senhor ali no local que sabia as ladainhas, sabia as orações para benzer uma pessoa. E surge aí o fenômeno do beatismo, muito comum no norte e no nordeste, mas devido ao movimento dos tropeiros, isso vai se espalhando para todo o Brasil. Mas se você quer compreender, entender, quer realmente saber como funciona, temos que olhar para a história a partir do norte e do nordeste do Brasil. Dentro desse fenômeno do beatismo, nós vamos ter a mistura do catolicismo,
da cultura indígena, da cultura africana. Dentre as culturas africanas, nós vamos dar foco em duas: os bantus e os daomenianos. Os bantus vieram para cá desde o começo e até o final da escravização. Então foram aqueles que mais alimentaram as crenças populares. Mas os daomenianos também chegam no final da escravização, reforçando a invocação espiritual, porque eles acreditam que o espírito ele pode ser manipulado tanto para o bem quanto para o mal, tanto para culto pessoal, tanto para fazer alguma coisa por você. Então nós percebemos, não só no Brasil, em toda a diáspora africana, Brasil, Cuba, Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai, até no México. Você conhece o famoso culto à Santa Morte dos Méxicos? Herança daomeniana da escravização naquele lugar. Você percebe que até hoje, em Cuba e na Colômbia, existem cultos específicos para espíritos usando símbolos daomenianos, de evocação dos voduns. E é por isso que nasce a religião, a crença do voodoo e do hoodoo nos Estados Unidos, no México, em Cuba e também na Colômbia, devido a essa mistura toda. Mas agora vamos voltar para o Brasil. Dentro do beatismo, nós compreendemos, nós observamos o nascer do culto às santas almas. As santas almas, elas são reverenciadas na Igreja Católica, essa igreja do passado, porque atualmente a Igreja Católica não faz mais isso, mas no passado era muito feito, tinha monumentos para agregar as santas almas no culto, principalmente o cruzeiro que ficava na frente da igreja, os cruzeiros que ficavam nos cemitérios, os velários, que eram os lugares para acender velas para as almas e tudo mais. A igreja sempre teve isso e hoje em dia não tem, porque a igreja já passou por várias reformas. Essa proposta de cuidar das almas, porque elas estão esperando você rezar por elas, para elas poderem ir para o céu ou para o inferno, o famoso purgatório, também vai vir para as crenças, também vai vir para o culto popular. Os beatos, então, passam a fazer as suas preces às santas almas, as almas sabidas, as almas conhecedoras deste mundo, e eles passam a obter bênçãos, que era o fundamento do beatismo. Se o beato não consegue gerar bênçãos, então ele não consegue ser um beato. Da mesma forma que um médico não consegue curar ninguém, então ele não está servindo como médico. Durante muito tempo, ficou-se somente assim, até surgir a famosa macumba carioca na pequena África, a cabula aqui no Espírito Santo, o tambor de Mina e assim todas as outras religiões, ou na época era considerado seitas, né, que vão trazer a incorporação. Lembra, o beato não incorpora, ele somente invoca as almas, mas agora nós temos o fenômeno de incorporação. Então, ali nós vamos ter a manifestação do pai preto, que é o famoso preto velho, e da mãe preta, a famosa preta velha. E essas entidades têm como base filosófica de culto o beatismo. Os pretos velhos, em sua maioria, não são todos, eles procuram sempre reverenciar o catolicismo popular. Isso que nós temos que ter em mente, porque eles são aqueles beatos que misturaram tudo para poder sobreviver. Então sim, ele vai rezar o seu Ave Maria, o seu Pai Nosso, ele vai rezar ali com o seu rosário, mas ele também vai soltar um salve Zambi, ele vai falar salve Olorum, salve Oxum, ele vai saudar também as divindades africanas na sua maior naturalidade. E já é enraizado em sua filosofia, na sua cultura espiritual, essa miscigenação de culto, como nós já observamos em todo o Brasil. Essas entidades se tornam bastante populares na Umbanda, na Quimbanda e nas outras culturas que vão trazer a invocação como base religiosa. Os pretos velhos vão se tornar famosos, populares. As pessoas querem ser atendidas pelos pretos velhos porque eles trazem cura. Hoje em dia, a cura não é uma coisa muito proposta na Umbanda, primeiro porque nossa medicina já está muito avançada, graças a Zambi, mas também porque a Umbanda e a Quimbanda virou uma bancada de bar.
Você chega, você pede, você paga, você recebe. E ali a cura não é prioridade. Então os pretos velhos atualmente estão perdendo cada vez mais foco na Umbanda. Antigamente era bastante popular que toda gira houvesse manifestação de preto velho. Hoje, se você falar que vai receber preto velho, ninguém vai na sessão, ninguém se importa, ninguém quer. Mas fala que é Exu, fala que é Exu do ouro, fala que é cigano e é para prosperidade, lota. Tô mentindo? Na Umbanda Pé no Chão, nós compreendemos os pretos velhos como entidades que incorporam a fim de trazer uma bênção aos seus devotos, assim como era feito na senzala, assim como era feito no beatismo, assim como era feito nas umbandas, nas macumbas cariocas antigas, assim como é feito atualmente. Eles pertencem a uma esfera espiritual. Essa esfera se chama Yorimá. Então, na esfera Yorimá, se agrega todos os espíritos de falanges de pretos e pretas velhas. E ali eles vão se dividindo. Existem pretos velhos mais católicos, menos católicos. Existem pretos velhos mais bantus, menos bantus. Existem pretos velhos mais iorubás, menos iorubás. E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver pretos velhos de várias formas se manifestando aqui no Brasil, na nossa Umbanda. Contudo, a maior parte deles são sim do fenômeno do beatismo que eu acabei de explicar. Nessa grande esfera de Yorimá, eles usam como auxiliador mais duas esferas menores, que a gente chama de esfera satélite, mas no passado era chamado de esferas lunares, remetendo à Lua que circula a própria Terra. Então os pretos velhos eles vão trabalhar com mais duas linhas auxiliares. A primeira é a linha de Yori, que é as crianças de Aruanda. A segunda é a esfera das santas almas. Então vamos compreender. Eu sei que é difícil porque é uma filosofia mais antiga, mas vamos compreender. As que manifestam na incorporação são os pretos velhos. Eles vão ter duas linhas auxiliares. Uma delas incorpora, que são as crianças de Aruanda, que nós já sabemos. Eles vêm para trazer as suas bênçãos para nós também. Mas a segunda não, porque ela fica num campo de fé. Apenas com fé, você atinge essa segunda esfera espiritual, que é justamente a esfera das santas almas. É um equívoco achar que os pretos velhos são as santas almas. Os pretos velhos não são as santas almas. Eles estão acima disso. Eles são os condutores das santas almas. É eles quem trazem as santas almas para nós. Por isso que eles cantam muito sobre as santas almas, eles rezam e falam sobre elas, porque elas são um instrumento de ajuda para nós. Mas as santas almas são uma coletânea de espíritos que estão em processo de desenvolvimento para depois agregar qualquer outra das esferas que a Umbanda proporciona. Então vamos entender de fato sobre as santas almas. Lembrando que elas é uma esfera menor, ela é uma linha auxiliar, a linha das santas almas, e ali tem seu culto próprio. Você pode ser umbandista e cultuar as santas almas, você pode não ser umbandista e cultuar as santas almas como os beatos faziam antigamente. Você sabia que o costume de acender vela, colocar um copo de água ou de café ou de vinho junto a essa vela é um culto de almas que vai ser transferido para o culto de preto velho? A própria vontade que você tem de acender uma vela para um orixá, para um guia, para o seu mentor, isso é uma herança católica popular beata, porque os católicos que acendiam velas para os seus santos ou para o seu anjo da guarda. Então, mesmo que você não queira, a cultura popular católica, ela está inserida na Umbanda através do beatismo e você faz muitas coisas que é dessa herança e muitas vezes não sabe. Essa esfera das santas almas, ela agrega dois tipos de espíritos, as almas santas e as almas profanas. Justamente por isso que o símbolo dessa esfera é a balança. Essa é a balança que simboliza as santas almas. De um lado, as almas profanas, do outro, as almas santas. Essa balança era muito comum na era colonial, porque ela servia para pesar
principalmente o ouro e a prata que saía daqui, mas também todo tipo de mantimento que era vendido nas botecas, que eram os mercadinhos da época. Essa balança justamente simboliza o quão esses espíritos estão comprometidos com a sua evolução, com o seu desenvolvimento espiritual. De um lado, eu tenho espíritos que são considerados almas profanas. Esses espíritos não foram pessoas boas na sociedade. Eles cometeram crimes, eles foram ruins, mas eles detêm grande potencial humano, filosófico, social e espiritual. Os bons espíritos não vão deixar essa pessoa para sempre nos campos sombrios, conhecido como umbral. Eles não vão, essa pessoa tem muito potencial. Então eles vão resgatar esse espírito e colocar na sua banda, que é a banda profana. Ali ele vai receber todo tipo de tratamento, ali ele vai ser acolhido pelos bons espíritos para poder compreender o quão ele é bom, o quanto ele é inteligente, o quanto ele pode proporcionar uma evolução da própria humanidade, que a sua inteligência, a sua expertise, os seus saberes não devem ser usados para o mal, mas sim para a evolução da humanidade. Esses são os espíritos profanos, as almas profanas. Essas estão de um lado da balança. Do outro lado da balança vai haver as almas santas. Compreenda. Santas almas é todo o grupo espiritual. Profanas e santas. Todas santas almas. Almas santas são esses espíritos que estão do outro lado da balança. Esses foram pessoas boas que já estão ali em um processo mais avançado em seu desenvolvimento. Eles também são inteligentes, criativos, filosóficos, eles também são empáticos pela sociedade, eles querem avançar, eles querem colaborar com a sociedade. E para isso, eles precisam amadurecer cada vez mais. E é no campo das almas santas que eles vão encontrar amparo espiritual e bons conselhos dos espíritos que já estão mais avançados. E ali eles vão progredir, eles vão crescer, desenvolver e assim evoluir como seres espirituais. E se houver o interesse, eles podem reencarnar como grandes pessoas, com um destino muito mais propício ao desenvolvimento da humanidade. A esfera das santas almas é criada para não deixar o potencial humano ser desperdiçado. Então, todos que estão ali, independente se foram bons ou ruins, têm muito potencial para transformar a humanidade. Por isso que eles não são descartados, ao contrário, eles são estimulados a rever os seus conceitos e melhorar todas as virtudes que eles têm. É uma esfera separada, é um grupo separado. Uma vez que esses espíritos estão passando por todos os processos no campo das santas almas, em um momento eles vão poder migrar para outra esfera e aí sim vir para a Terra em forma de encarnado, ou seja, ele vai reencarnar. Geralmente são pessoas que vão reencarnar com muito potencial humano, ou eles vão trabalhar incorporando. Então, se eu tenho um espírito no campo das almas santas, já está pronto para ir para outra esfera, e ele tem muito mais ligação com os africanos, então ele vai para a esfera de Orimá. E lá ele vai poder manifestar como preto velho. Se esse espírito ele tem mais ligação com os indígenas, ele vai para a esfera de Tupã, aonde ele vai se manifestar como um caboclo de pena. Se ele é um mestiço, ele vai para a esfera de couro, aonde vai se manifestar como caboclo boiadeiro. E assim, sucessivamente, tem esfera espiritual para todo mundo que queira se manifestar na Umbanda, seja africano, seja católico, seja indígena, seja europeu, seja alemão, seja japonês. Tem esfera espiritual que agrega, que comporta esses espíritos para que eles se manifestem na Umbanda e tragam a sua bênção. Uma coisa que nós temos que entender e compreender.
existe todo um esquema de desenvolvimento desses espíritos. Se esse espírito que foi resgatado, ele é um espírito que tem que passar por um processo de readaptação para que ele veja os seus conceitos e deixe de ser um espírito maldoso para ser um espírito benevolente, então ele vai estar aqui na banda da esquerda das almas profanas. E daqui, depois do seu desenvolvimento, da sua limpeza, do seu comportamento ser adequado para um espírito benevolente, ele pula para a banda de direita, se tornando uma alma santa. E da alma santa, e depois de desenvolvido na banda de direita com as almas santas, aí sim ele vai para uma esfera superior. Eu fiz questão de trazer esse perfil esquerda e direita porque as pessoas confundem demais. Uma das confusões é achar que os espíritos da esquerda, que na Umbanda se manifesta como Exu e Pombogira, a banda de esquerda, a banda da Quimbanda, são espíritos ruins, que precisam evoluir. Não são. Lá já é uma outra esfera. Existe a esfera da esquerda, a esfera da Quimbanda é outra coisa. Quando nós estamos falando das santas almas, sim, os que estão à esquerda, que são as almas profanas, eles precisam se curar, eles precisam se desenvolver para depois passar para a banda de direita. É comum, mas isso não está dizendo que os Exus lá na banda de esquerda, na grande esfera da banda de Quimbanda, precisam disso. Não, lá é outra coisa. Em um outro momento eu vou trazer um vídeo explicando sobre a banda de Quimbanda, para a gente também desmistificar um pouco sobre Exu e Pombogira e como eles atuam na Umbanda e na Quimbanda. Se você quer esse vídeo, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar fazer, principalmente se você quiser assistir. O que nós temos que ter em mente é que a esfera das santas almas é um mecanismo justamente para separar os espíritos, para que esse potencial espiritual humano não seja desperdiçado. Se você quiser saber mais como funciona todo esse mecanismo, adquire o livro e vai se debruçar neste estudo que ali eu falo minuciosamente como funciona esse mecanismo de recuperação espiritual humano, conforme não há o desperdício. Só que aí existe um detalhe importante a se saber. Essas almas, elas vão atuar aqui no nosso mundo. Diferente de um espírito que está no umbral, num campo sombrio, eles não podem vir para cá de maneira comum para fazer nada, não pode, mas as almas podem. As almas santas e as almas profanas, elas podem ser invocadas, porque elas não estão no campo sombrio, elas estão em Luanda, na cidade espiritual do Brasil, sendo preparadas. E nessa preparação envolve a manifestação em forma invisível, ou seja, elas não incorporam ninguém para prestar a sua bênção. Então é por isso que os beatos, eles chamam pelas santas almas e chamam por todos esses espíritos para vir auxiliar, trazendo ali a sua bênção. Então, quando nós observamos que o preto velho, ele não pode atuar em uma área, ele chama as almas santas. Quando ele tem que fazer um ato muito energético, maior do que ele consegue fazer naquele corpo frágil, mediúnico que ele está possuindo naquele momento de incorporação, ele vai chamar os seus auxiliadores, as santas almas. E aí surge o culto, como por um todo. Dentro desse culto, nós temos as próprias classificações. Da mesma forma que as entidades se classificam como preto velho, caboclo, boiadeiro, marinheiro, algum guerreiro, Exu, pombogira, criança, as santas almas também. Nós temos 6 categorias de almas na direita e 6 categorias de alma na esquerda. Vejamos as 6 categorias de almas que existe na balança da direita. Almas do oratório, almas iluminadas, almas viajantes, almas sabidas, almas benditas e almas santas. Essas são as 6 categorias que nós vamos encontrar das almas santas no campo da balança à direita. Aqui na página 64 tem um pequeno resuminho que eu vou fazer questão aqui de ler com você, para você sentir um pouco de como esse livro conduz você neste conhecimento. No total, encontramos 6 classes de almas santas.
A primeira, almas santas, espíritos que estão prestes a evoluir para a próxima etapa, geralmente participando dos julgamentos das orações. Julgamento de orações é um conceito que eu também explico aqui no livro, que é como é que a sua oração vai ser atendida ou não. Existe todo um julgamento de almas para isso. As almas benditas, espíritos que se destacam pela busca da santidade, tanto nesta vida quanto em outra. As almas sabidas, espíritos sábios que buscam conhecimento e sabedoria como resposta para tudo, verdadeiros intelectuais. Almas viajantes, espíritos que percorrem nosso mundo, seja orientando outros espíritos ou praticando caridade voluntária simples. Essas almas viajantes também eram conhecidas como almas conhecedoras deste mundo. Almas iluminadas, espíritos excepcionais, extremamente generosos, frequentemente pessoas que viveram vidas simples e dedicadas ao bem do próximo. E para finalizar, as almas do oratório, espíritos mais antigos que optam por não evoluir, permanecendo no campo das almas santas para orientar os outros que virão. Então essas são as 6 categorias de almas santas que estão no campo das almas santas dentro da grande esfera das santas almas. Agora vamos ver os espíritos que estão na outra banda? Os espíritos que estão na banda de esquerda das almas profanas também são 6 categorias para manter a balança equilibradas. Essas são as almas malditas, as almas imundas, almas do purgatório, almas escuras, almas aflitas e almas perdidas. Essas 6 categorias estão ali justamente para serem tratadas e posteriormente eles vão se tornar almas santas aqui na outra balança. Vamos compreender um pouquinho mais sobre cada categoria? Aqui na página 104 do nosso livro, nós narramos um pequeno trechinho. As almas malditas são espíritos que sacrificaram suas vidas em busca de suas ambições e agora estão amaldiçoados caso não as alcance. Almas imundas são espíritos que precisam de um tratamento profundo para se redimir. Geralmente estão iludidos e perturbados por ideias distorcidas. Almas do purgatório são espíritos antigos que insistem em permanecer no campo das almas profanas, ajudando os outros espíritos que ali chegam. Almas escuras são espíritos com pensamentos obscuros, mas possuem uma genialidade que precisa ser explorada. Almas aflitas são espíritos cheios de emoções e sentimentos intensos e sofrem por causa disso. Almas perdidas são espíritos que perderam a clareza em sua jornada evolutiva, seja no plano material ou espiritual. Lembrando que todas essas 6 categorias respondem a espírito de pessoas que foram grandiosos aqui na nossa sociedade, mas devido à sua ganância, de alguma forma, morreram por causa disso e agora estão lá sendo retratados para que a sua genialidade, para que a sua expertise agora seja usado em pró da espiritualidade e da evolução, do desenvolvimento humano. Então todos eles vão passar por este processo de tratamento na banda de esquerda, da balança das santas almas, depois vão para a banda de direita, onde está as almas santas, para poderem lapidar a sua inteligência, lapidarem as suas virtudes, para depois tomarem um novo caminho, mas agora sabendo que devem ser benevolentes para a evolução humana e não sendo malefício para a humanidade. O que eu acabei de apresentar é um pequeno resumo das almas santas, das almas profanas e suas categorias. O que eu peço é que você leia este livro, porque lá eu dedico um capítulo especial para cada uma dessas categorias, para você compreender. E nisso, nós como umbandistas, pessoas espiritualizadas, ou pelo menos que buscamos ser espiritualizados, observamos nos erros dos nossos antepassados, nos erros dos nossos ancestrais, os seus anseios, para que nós não possamos errar aqui. Então, se eu observo que uma pessoa, por ser gananciosa financeiramente, ela é muito luxuriosa, ela sempre está exaltando virtudes compradas, por exemplo, uma beleza plástica, isso vai levar ela sim para um campo sombrio,
Mas se é uma pessoa benevolente, caridosa, bondosa, que está buscando a evolução da humanidade, da sua sociedade, ela vai ter muito mais virtudes benevolentes a qual eu devo me espelhar. Por isso que nós reverenciamos as santas almas por um todo, para nós compreendermos quais são as virtudes que eu quero e para onde ela vai me levar, e quais são as virtudes que eu desejo que vão me levar para caminhos benevolentes, caminhos bons, que vai ser bom para mim e também para a minha sociedade, vai ser bom para a minha família. E sabendo disso, esses beatos, eles exploravam tudo isso em suas rezas, em seus cultos. Então, primeiramente, nós não vamos conseguir desvencilhar o culto das santas almas ao catolicismo, ao povo banto, ao povo dalmeniano. Nós não vamos conseguir fazer isso. O culto das santas almas é um culto formado aqui no Brasil, justamente para observarmos esses tipos de espíritos que estão manifestando o tempo todo entre nós, seja no invisível, quando ninguém frequenta nenhum tipo de religião, seja da própria religião de Umbanda e Quimbanda, onde existe uma categoria de espíritos chamado pretos velhos que fazem uso desses espíritos como ferramenta de trabalho para nos ajudar, para nos abençoar. O que eu apresentei para você são vivências, são experiências, tanto nesse vídeo quanto neste livro. Eu garanto para você, é experiência de 4 gerações de terreiro, não só o que eu vivi, mas o que minha tia, minha mãe, a minha bisavó, o meu avô, toda a minha família já viveu com as santas almas, e agora com a minha observação histórica sobre os fatos, pode ter certeza, mesmo que são termos um pouco diferentes, de repente por causa da sua própria região, ou porque você está se alimentando de vídeos na internet que são bem vazios, bem fantasiosos, mas pode acreditar, as santas almas são tão reais quanto os nossos próprios pretos velhos. Essas informações é um privilégio que eu estou trazendo para vocês. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu peço que você deixe o seu like, comente aqui se você já conhecia as santas almas, e aproveitando que você chegou até aqui, no primeiro link da descrição eu estou deixando uma aula grátis sobre a ancestralidade na Umbanda vista pela cosmovisão do povo banto. Então assista, é 100% grátis. E dali, se você quiser aderir ao nosso curso de aprimoramento mediúnico, não é um curso que substitui vivência de terreiro, é um curso para você se compreender melhor dentro da religião de Umbanda. Você será muito bem-vindo, a turma já está aberta, é acesso imediato, é só entrar e começar a se debruçar sobre este ensinamento, claro, se você gosta dessa minha visão da Umbanda antiga. E também estou deixando aqui do lado um vídeo para você continuar maratonando no nosso canal. Meu saravá, espero que as santas almas sempre te visite, trazendo bênçãos de acordo com o que você realmente deseja e mereça.